Ó, o goleiro Diego Alves recusou a proposta de renovação do Flamengo. Ele ainda tem mais 20 dias de contrato com o clube. Cadê? A novela entre Flamengo e Diego Alves está perto do fim. E com aquele final triste que ninguém gosta de assistir. O goleiro campeão da Libertadores em 2019 recusou a última proposta da diretoria e se abriu para o mercado. O valor oferecido pelo Fla é cerca de 60% abaixo do que o camisa 1 quer receber. Ele está no Fla desde 2017 e é um dos líderes do elenco rubro-negro. Do time histórico de 2019 já saíram no clube o técnico Jorge Jesus, o zagueiro Pablo Mari e o lateral Rafinha. A quarta saída está próxima e o Flamengo tem apenas 20 dias para reverter esse cenário. Muito bem, gente. Aí a gente... Boa tarde, meninos. Boa a gente ficou feliz que tem... Ô, Pedro... Oi. O que aconteceu com a cortina aí? Você já prejudicou a cortina da casa que você alugou? Ah, fiz um remendo aqui, ó, Fernanda. Tem um pregador aqui, ó. Tá vendo o pregador? O homem tá maluco. Senão fica muito... Aí você vê, Casimiro, olha só como é que são as coisas. Você vai nos outros canais, o pessoal tem livros, né? Uma biblioteca atrás. Já viram já como é que é? Acho tão chique, né? Vai ter um ali, aí cada dia um livro diferente. Aí aqui é o Pedro Certezas, que tem porque, uma Fernanda, cortina... se eu colocasse as cervejas atrás aqui, é má influência pra galera, Eu entendeu? também acho. Eu acho que é mais a nossa cara. Vamos falar do Diego Alves? Porque o Flamengo se viu, Casimiro, com... Não é um problema financeiro, né, minha gente? Mas não tá com uma frouxidão financeira como tinha no outro ano. E aí ele precisou apertar daqui, apertar dali, e ficou caro pro Flamengo o Diego Alves. Mas quando você abre mão de um cara desse calibre, por conta de dinheiro, você também começa a pensar esportivamente que o seu elenco não é 100% bom. Não estou falando que o Neneca não é bom, mas a experiência para um goleiro conta muito, né, Casimiro? Conta muito, Fernandinha, boa tarde, pessoal de casa, Pedro Certeza, sobre a cortina, Fernandinha Maia. Cara, conta, Fernanda, mas assim, vamos ser honestos, o Diego Alves seria muito importante para essa transição do Hugo. Eu acho. Um moleque jovem, ter um cara como o Diego Alves, que é um jogador de sucesso na Europa, para ajudar ele nessa transição base profissional que está sendo feita agora, seria muito bacana. Beleza. O Diego Alves pediu um salário muito alto, o Flamengo tentou negociar, ele não aceitou. Ele ainda tem um mercado na Europa, então são as notícias que não contam que ele provavelmente vai voltar para a Europa. Mas assim, Fernandinho, o Flamengo hoje vive uma crise financeira. Se você como Vasco e Botafogo, tem uma folha salarial de 3 milhões e você recebe 2, você está em crise. Se você tem uma folha de 10... Você acha que crise é a palavra perfeita para o Flamengo hoje? É uma dificuldade financeira. Então, não é uma crise, não é um desespero, mas é uma limitação financeira que não existia, né? É uma projeção que não se cumpriu, Fernanda. E aí entra a responsabilidade também dos jogadores. Os jogadores também não têm responsabilidade nisso? Não foram eliminados da competição precocemente? Não foram? A diretoria também não tem culpa? Tem culpa. Mas os jogadores têm culpa. O Diego Alves não podia entender essa situação, aceitar reduzir o salário dele, ser mais flexível. Obviamente, óbvio que ele tem o direito de ir embora, ele tem o direito de ir para onde ele quiser, né? Só que, 35 anos, Fernandinho. 35 anos, Covid. Esse contrato, as informações que a gente tem, é que esse contrato foi redigido em outubro. Ele teria a renovação do salário, se manteria o salário, só que aí você tem uma pandemia absurda, outubro 19, né? Não é agora. E aí tudo se acumula, cara, é muito complicado. Assim, o Cazé coloca, Pedro, o lado muito do Flamengo, e eu concordo com você, tá, Cazé, em tudo que você falou. Sim. Vamos colocar agora no lado do profissional Diego Alves, que... conversou com um dirigente do Flamengo e entendeu que estava tudo ok ali, sabe, Pedro? Não, tá tudo certo. Vamos fazer assim, mais 2 anos, você vai ganhar X e tal. E aí, as conversas não foram acontecendo, e aí você compra o Pedro, tira um dinheiro do cofre, aí você, como jogador, fala, cara, eles estão com um mínimo dinheiro ali.
Aí você refaz a sua vida, pô, vou ficar mais 2 anos no Rio, meus filhos vão estudar, eu vou renovar o meu contrato de aluguel, porque tudo isso aí é uma organização da sua vida, né? E aí você vê que não, aquilo que a gente apalavrou, eu não sei se chegou a assinar, eu acho que foi uma questão até só de conversa. Acho que não. Não foi colocado em prática. E aí, então, olha o lado do profissional um pouco, Pedro. Eu não acho um absurdo ele sair, não, eu confesso. Porque aqui ele já pegou um banco ali, o Flamengo já tá vislumbrando colocar mais o Neneca, é um cara que vai bater de frente com ele ali. E, cara, é porque eu sempre levo em conta a questão Europa, né? Ele viveu anos e anos na Europa, ele é muito adaptado à Europa. Sim, é verdade. É, de fato, um lugar muito mais tranquilo de se viver do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é excelente, eu amo o Rio de Janeiro, não quero sair daqui nunca na minha vida. Mas eu entendo o cara que quer ir pra Europa, é mais calmo, ele tem muito mais segurança, a família deve estar muito adaptada lá, porque os filhos cresceram lá. Então, cara, eu não acho absurdo, não. Ainda mais porque o dinheiro que ele... E querendo ou não, cara, a gente fala, ele já tem dinheiro pra vida toda. Tem, beleza. Mas, cara, o que ele não vai ser pago aqui no Flamengo, ele provavelmente vai ser pago na Europa. Vai. Provavelmente tem time que quer pagar ele em euro. Então, gente, é outra parada. E não é porque é o Flamengo, não. Sendo que o Flamengo, no Brasil, é se não o time mais tranquilo de trabalhar. Qualidade de profissional, né? Se o cara perder 2 jogos, beleza, ele vai ouvir a torcida, tudo mais. Tem isso tudo de fato. Mas é um time mais estruturado do Brasil, do lado do Palmeiras. Então, mas por mais que seja estruturado, que seja o Flamengo, torcida gigante, prazer imenso de jogar no Rio de Janeiro pra maior galera, a Europa pesa muito pra mim, cara. E ele tem que dar esse sprint final da carreira dele. Ele quer ganhar o máximo dinheiro que ele pode, porque ele vai ser aposentado daqui a 3 anos, gente. E olha só, então, eu acho absurdo, não. Para essa partida aí desse domingo, às 4 da tarde contra o Santos, o Rogério Ceni vai ter à disposição o Pedro e o Gabigol. O Camisa 21 falou sobre a possibilidade dos dois jogarem juntos no time. Cadê? Cada treinador tem a sua característica, né, sua formação, mas acho que o mais importante é o dia a dia ali, a gente estar bem, estar disposto a ajudar, mas... Acho que com quem vai jogar, quem não vai jogar, com o Rogério Ceni, como eu falei, a gente tem que estar disposto para dar o máximo, para quando entrar em campo dar conta do recado. Tenho certeza que a gente vai evoluir muito com o Rogério. E acho que quem ganha com isso é o Flamengo. A gente tem tanto tempo aqui para permanecer juntos e fazer alegria para toda a nação. Esse encontro já aconteceu, né, Casimiro? Inclusive o Gabigol sendo um garçom, e a gente perguntou na época, será que se ficarem muitos jogos juntos, o Gabigol vai sempre abrir mão do seu gol para servir seu companheiro? E logo depois aconteceram 1000 coisas e esse encontro não foi um encontro normal no time do Flamengo. Há tantos meses os dois juntos e esse encontro ainda não é normal, né, Casimiro? Exatamente, estão tentando, né, se encontrar em campo faz tempo. E aí, por tantas situações, não conseguiram. Ora, lesão do Gabigol, convocação do Pedro, depois lesão, depois Covid, depois opção do técnico. É complicado, mas, como você bem falou, da última vez que estiveram em campo juntos, o Gabigol foi garçom. Foi Libertadores, Gabigol, né? Foi Libertadores. O Gabigol, ele faz muito bem essa função, Fernandinho. O Pedro, ele é mais, veja bem, tá limitado, entre aspas, a função de 9, né? O Gabigol consegue cair numa ponta, preparar uma jogada, ser um segundo atacante, trabalhar mais de frente pro gol. O Pedro, ele é mais o 9, o finalizador, né? O matador, que a gente tanto fala que é uma posição escassa no futebol. Então, eu acho que eles podem se completar assim, cara. É interessante. Será interessante vê-los em campo, caso o Rogério opte, né, por eles. É porque o Gabigol, ele consegue, de fato, fazer um 9, só que não é um 9 clássico que nem o Pedro. Mas ele também, a posição dele flexibiliza ele pra jogar atrás também, né? Então ele consegue fazer esse papel de garçom. E, cara, eu acho que o Gabigol não vai ficar com esse ego inflado. Não, acho que não. De falar, pô, não, meus gols, não sei o que lá. Beleza, ele quer fazer gol, todo mundo quer fazer gol. Mas, cara, ele entende que é por um bem maior que é o Flamengo ganhar. Então eu acho que não vai ficar nesse... ele consegue ser um facilitador, né, de jogar. Não tem um duelo de ego ali no Flamengo. Você vê que os caras até brincaram no início do ano com o negócio de sombra, ele é minha sombra. Então eu acho que é bem mais tranquilo do que a gente tá pensando. E se a gente for olhar bem, ele já editou uma dupla, o Gabigol, com um Flamengo tão vitorioso, em que os dois tiveram protagonismo, né? Que foi o Bruno Henrique e o Gabigol, Casimiro. Sim. Ele consegue. Essa história do ego...
é porque o Gabigol ele é um cara muito midiático, né? Ele é um cara polêmico por certas vezes. Mas em campo, Fernandinha, eu nunca vi o Gabigol ser assim. Ser esse cara que não toca bola, ser esse cara que discute. Ele é um cara extremamente de grupo, cara. Nunca teve esse tipo de problema. Eu acho que às vezes as pessoas pintam uma imagem de um cara que não é bem assim. Eu acho que ele já abriu mão de protagonismo pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique também já abriu mão do protagonismo pelo Gabigol. Os dois acabaram sendo protagonistas. Então o Bruno Henrique foi o rei da América, o Gabigol foi o craque do Brasileirão. Eu acho que eles conseguem se completar. E o Pedro, muito menos, né? O Pedro não tem também esse histórico o Pedro muito de menos, ser um cara que quer o holofote. Eu acho que pelo contrário. O que aconteceu, de fato, o azar do Flamengo, do flamenguista, é que, de fato, os jogadores não conseguiram jogar juntos. E aí o Bruno Henrique caiu o nível dele, óbvio, é difícil você manter o nível que ele jogou ano passado. O Gabigol também caiu, o time do Flamengo inteiro caiu. Não foi uma peça ou outra, foi tudo, todo mundo. É muito difícil, como a gente fala, repetir a atuação do ano passado, né? É porque o Gabigol, cara, como ele é muito midiático, ele é o cara, faz a comemoração, ele é a cara do Flamengo, as pessoas pintam ele como marrentão, né? Só que não. O cara é de fato... Ele é marrento com os adversários até, mas... mas é um marrento que não menospreza, não é babaca. Porque ele cria essa provocação da rivalidade que eu acho super legal no futebol. Ele provoca os adversários, mas não leva isso pra dentro do Flamengo. Eu também acho. Olha só, São Januário vai esquentar com um clássico entre Vasco e Fluminense. Cadê? Clássico de opostos em São Januário. Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo às 8h30 da noite, com muita pressão no time da Colina. A invasão ao CT do Cruz Maltino na quinta agitou os bastidores do clube. Por conta do caso, o Vasco afastou seguranças e funcionários que não conseguiram conter os torcedores. O jogo contra o Flu será decisivo para a permanência do técnico Ricardo Sá Pinto, que deve ter à disposição os dois principais jogadores do time, Cano e Benítez. Uma vitória do Vasco, junto com um tropeço do Sport, tira o gigante da Colina da zona da degola. Já do lado tricolor, o clássico marca a reestreia de Marcão no comando da equipe titular. Já não tem mais o meme do TikTok. Mas tem muita disposição para vencer e se consolidar na zona da Libertadores. O Flusão está a 1 ponto do G4 e deve contar com o trio ofensivo Nenê, Fred e Marcos Paulo para a partida. As fases são diferentes, mas como diz o ditado, clássico é clássico. E aí vamos olhar primeiro o lado do Fluminense, ô Pedro, o Nenê e o Fred podendo ser o protagonista pelo lado do Fluminense ou não também, né? Porque o Flu, eu acho que é um time que tá tão, que ele joga tão num coletivo que você vê que um dia um que se destaca, o outro, mas o que o Fluminense, como diz o Casimiro, sabe sofrer. E o problema é que está lá em cima brigando pelo G4. Queria a gente estar nessa situação, não é mesmo, Pedro Certeza? E aí tem o Marcão, que já tirou o Fluminense de um rebaixamento no outro ano, né? E agora numa situação bem mais confortável, que é brigar por uma Libertadores. A gente sabe sofrer por outros motivos, né, Fernando? Tá complicado o negócio. A gente sabe sofrer realmente, a gente está tirando Exatamente. onda. Mas, cara, eu acho que eu tô ansioso para ver como é que o Fluminense vai reagir ao Odair saindo, sabe? Porque a gente fala que, de fato, o Marcão tem um grupo na mão, ele tá lá no Fluminense desde sempre, todo mundo conhece o Marcão, não é uma pessoa nova, ele deve seguir a filosofia mais ou menos do Odair, não deve fazer grandes mudanças, mas a saída do Odair, será que não vai afetar pra caramba os jogadores? Será que ele não era um líder que falava, pô, confio nesse cara? Será que o Marcão vai conseguir exercer esse papel desse líder, desse comandante do clube? Então eu quero ver como é que vai ser. E pro Vasco a saída daí foi excelente, né? Porque pelo menos gera esse benefício da dúvida. Será que vai conseguir? Será que não vai? Vai ser um jogo mais... Eu tô ansioso pro jogo, Fernando. Olhar o lado do Vasco... Não dá pra ficar ansioso com o jogo do Botafogo, né? Não, vamos ficar com outros. Eu concordo contigo. Olhamos aí o Fred e o Nenê, e pelo seu lado, ô Casimiro, tem o Benítez e o Cano. Depois de um mês, né, Fernandinho? Peraí, vou falar de novo. Deixa eu falar de novo. Tá? E pelo lado do Vasco tem o Benítez e o Cano. Você quer que eu faça o quê, cara? Vambora! Não tem isso, vida, fogo, não? Calma, não é assim, não, calma. Com calma. Casimiro, Com calma, não faz isso. Não tá fácil. Tá fácil. Eu sei que não tá pra mim também, Casé.
Que aí segunda-feira os caras vão e cortam aqui, eu fazendo palhaçada, não é assim não. Não pode dar munição pros inimigos, não. Trairagem aqui dentro. Tá cheio de traíra, cara. Tá cheio de traíra, a gente falou aí. Olha só. Ah, o Gabigol não traz nada pra dentro do Flamengo. Aqui tem, cara. Deixa eu falar com você uma coisa. Só um instantinho você aí de casa, pra eu ter certeza, só um instantinho, que ontem eu fiquei um pouco preocupada que o Casimiro postou uma foto com um negócio na cara. Ah, tô maluco. Eu até escrevi, quer conversar? Tá tudo bem? Eu tô ficando todo da cabeça, Fernanda. Casimiro, vamos conversar? Você quer conversar? A gente é amigo. Eu tô passando por uma situação bem parecida com a sua. Isso não pode se ajudar, Fernanda. Eu sei. A gente é amigo e inimigo no momento. A gente vai acabar tudo pro Fluminense, Fernando. Não vai ter jeito. A gente não vai mentir também aqui, não. Olha a música aqui, bem SBT. Fala, você tá desesperado pra esse jogo? Você tá, assim, pessimista? Não tô pessimista não, Fernanda, mas eu... Você fica com um lado, assim, uma interrogação. A gente não sabe o que você tá pensando. É, porque eu sei também o que eu tô pensando. Eu não tô pessimista pro jogo, não, mas não acho que o Vasco vai vencer, acho que isso é um empate. Acho que é um jogo pro empate. Eu acho que o Fluminense, que vive um grande momento da temporada, talvez esteja vivendo o pior momento dentro do seu melhor momento. Perde o Digão, perde o Odair. E o Vasco, que vive uma semana conturbada demais, né? Críticas da torcida, protesto dentro do Vasco. O Vasco vai pressionado. A gente fala, né, Fernandinha? Clássico é clássico vice-versa. E como diria Mauro Betting, genial, o clássico iguala os desiguais, né? Então o Fluminense vive um grande momento. Nossa, fala de novo. O clássico iguala os desiguais. Gostei. Entendeu? Mas é isso mesmo. É verdade. Então eu acho que nada melhor... Assim, nunca é bom jogar um clássico quando você está em crise, mas nada melhor do que um clássico no momento de crise para você sair dela. Então o Fluminense vem fortalecido, não dá para desmerecer o time do Fluminense, embora muita gente desmereça. O Fluminense está em silêncio na temporada aí, ninguém dando bola pro Fluminense, ninguém colocando o Fluminense favorito para nada. O Fluminense não vai ganhar nenhum jogo, segundo os especialistas aí, o Fluminense está em quinto. Então não dá para você olhar pro Fluminense e falar, vamos ganhar, vai ser fácil. Eu acho que vai ser um jogo duríssimo para os dois. Eu acho que vai ser um jogo duríssimo para os dois e com certeza em São Januário vai ficar quente. É porque o clássico, ele... Assim, quando você está em crise, ou o clássico te tira um pouco, você dá um respiro, ou você afunda de uma maneira impressionante. Então, clássico na crise é 880, é muito complicado. Você falou o quê? Afunda? Pra quê, gente? Aposto que foi o Big Boss que falou. Fala fundo, Fernanda. Fala fundo, Fernanda. Fala aqui. Ela tá querendo no jogo dele, isso aqui. Ele tá falando aqui no meu ouvido. Tá na cabeça dela. Deixa a música de tristeza que a gente vai falar do Botafogo. Mas você quer saber de uma coisa, Pedro Certezas? Eu fiquei cética um dia só, que foi ontem. É porque você já tem que ser internada, Fernanda. Você tá ficando maluco, que mais maluco Casimiro. Não, eu não tô mais, não. Não tô mais, sério mesmo. Olha só, eu falei até com o Eduardo Barroca ontem. Ele, Pedro, é o nosso fio de esperança. É o único fio de esperança que a gente tem. E é um fio grande, né? Bem grande. Que bom. O Botafogo deve ter mudança na equipe titular pro duelo contra o Internacional. Vai pegar o Internacional, sabia? Cadê? Roda a VT. Reação é a palavra-chave para o Botafogo ganhar forças na luta contra o rebaixamento. Contra o Internacional, neste sábado, às 7 da noite, no Beira-Rio, a equipe terá mudanças no time titular. A apatia na goleada contra o São Paulo incomodou a diretoria e o técnico Eduardo Barroca, que vai estrear na beira do gramado após se recuperar da Covid. Na zaga, Marcelo Benevenuto e Rafael Foster estão fora por suspensão. Com isso, Ellerson, que ainda não jogou na temporada, pode entrar na equipe titular. Nos 44 jogos que já disputou nessa temporada, o Alvinegro já teve 26 formações diferentes. O Botafogo é o vice-lanterna da competição com 20 pontos, um a mais que o último colocado, Goiás. Falar da zaga, Pedro Certeza, o Botafogo que já não tinha muitos zagueiros nessa temporada, o Renato saiu em agosto, o Souza está com a seleção... deixar o menino triste. O Souza está com a seleção sub-20, o Foster e o Benevenuto estão suspensos, né? O Foster pelo amarelo, o Benevenuto pelo vermelho. E somente tem o Canu, ok? E o Ellerson, que é um menino cria da base, o Barroca conhece ele, mas ele se envolveu numa polêmica esse ano em que foi afastado porque em plena pandemia ele foi jogar uma pelada.
O Wellerson é um bom menino, Mas um jogou bom bem zagueiro. a pelada, não? Não sei, não tem imagens. Só tem tem que fotografia. saber, tem que buscar a imagem, porque é histórico, né? Mas é a opção, Pedro Certezas, que o Botafogo tem para sua zaga para enfrentar o Internacional. Ele quase foi vendido, cara. O Igor Cássio foi vendido, foi pro Porto B. Ele também estava nessa pelada, também foi afastado. Exatamente. E, cara, eu gostava do Wellerson. Tipo assim, eu achava ele um cara que tem um futuro. O Wellerson? De fato. Eu também. Ele é um cara seguro, ele aparentemente não treme na base. E é uma característica dos zagueiros que o Botafogo vem revelando, né, cara? Sim. O Benevenuto é assim, o Canu é assim também, o Wellerson é assim. São caras que, teoricamente... O Benevenuto, cara, ele estreou numa oitava de final da Libertadores. Foi o primeiro jogo dele, se eu não me engano. E ele deitou. Ele foi bem pra caramba contra o Nacional, se eu não me engano. E depois ficou improvisado de lateral direito na mesma Libertadores. Exatamente. O Canu também foi campeão brasileiro, sub-20 e tal. Fez o gol lá na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians, exatamente. Com o Barroca também. E, cara, o Botafogo campeão, sub-20 2016. Pode continuar, Pedro Certeza. O Barroca, ele gosta muito da base, né? Ele não só gosta da base, como ele confia na base por ver esses moleques, ter visto esses moleques crescendo. Agora tem que saber. Você acha isso bom? Agora? Cara, acho. Até porque eu acho que ele vai ter que barrar umas pessoas aí. Sim. Não vai ter jeito. Vai sim. Não vai ter como. Vai. E ele precisa bancar, cara. Ele precisa falar assim, eu tô barrando e eu vou dar a solução aqui. E ele precisa dar essa esperança na base. Ele precisa blindar os moleques da base pra ele chegar. Porque não adianta você colocar o Wellerson lá extremamente pressionado. O Barroca não pode falar, cara, ferrou, já era, irmão, moleque. Você tem que ser calma, você vai subir, eu confio em você. Tem que blindar os caras. E ninguém melhor do que pra blindar os moleques da base do que o Barroca. Eu tô pegando nesse fio de ideia aí, por isso que eu falei que ele é o nosso único fio de esperança, porque é saber conduzir os meninos. Se a gente for olhar os números do Casimiro, do Honda e do Caio Alexandre, os números do Caio Alexandre são bem melhores que o número do Honda. Mas um tem grife e o outro ainda não tem. Então, ter um Barroca que tem tantos meninos por ali, e os meninos que ele conhece, é importante. Mas mais do que isso, Casimiro, o Barroca é um cara que tem um discurso muito bonito. E ele consegue levar a ideia do que é o clube, porque ele tem uma identificação com o Botafogo, para dentro do seu elenco. E é exatamente isso que o Botafogo precisa hoje, Casimiro. Que alguns jogadores entendam que camisa que eles vestem. A gente já falou, às vezes o jogador escalado pela grife ou pelo futebol que se espera que ele jogue, que não tá jogando, Fernanda. O Calu joga muito. O Honda joga demais. Não tá jogando. Quando é que vão jogar? O Botafogo tá com pressa. Você não vai esperar que o cara jogue o que ele não tá jogando. Não, porque na Copa ele... Mas e daí? A Copa já foi. É isso aí. Ou muda ou vai chegar as rodadas e aí? Confesso que eu fico estressado. Eu fico estressado quando em toda transmissão o pessoal fala da Copa do Honda. Cara, irmão, beleza. Já foi. Ele jogou bem na Copa, fez gol em Copa, beleza. Mas precisa jogar agora, gente. Precisa fazer 14 pontos. O Botafogo tem pressa, precisa somar pontos e tem um cara que espera-se que joga bem, mas não joga. Nunca joga. E aí, vai jogar quando? E aí Pedro fala sobre ele ter peito para bancar alguns jogadores e barrar outros. E ele já teve no último jogo que colocou o Honda no banco. Vamos falar da condenação do Robinho? A 9 anos de prisão na Itália por estupro foi confirmada. Vamos conferir agora os detalhes. Com a decisão, o tribunal pode pedir a detenção antes mesmo do julgamento definitivo na Corte de Cassação, equivalente ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Como Robinho mora no Brasil e o país não extradita seus cidadãos, o judiciário italiano teria que emitir um mandado internacional de prisão. Outra possibilidade é o mandado ser cumprido se o jogador entrar eventualmente em solo europeu. A defesa de Robinho nega a acusação e vai recorrer. Segundo os investigadores, o jogador participou do estupro coletivo de uma jovem albanesa em uma boate de Milão em 2013. Na época, Robinho jogava pelo Milan. O atleta não quis comentar o resultado do julgamento. Pedro Certezas, e a cada dia surgem novos áudios, né, sobre essa investigação, e acabam que são esses áudios que embasam muito a investigação mesmo, né?
Ele foi grampeado, né, cara? Ele também foi grampeado pra investigação policial e, cara, é de embrulhar o estômago, assim. Eu vi transcrito, né? Eu não ouvi o que ele falando e tal. Eu também. Mas, cara, é de embrulhar o estômago. Ele debocha, tem vários. Ele debocha da garota que foi estuprada por vários caras. É um bagulho, assim, assustador, Fernanda. E é inacreditável que aí depois ele foi vazou os áudios, quase meio que parece propositalmente, falando não, porque estão todos contra mim, aí tudo mais. Ele começa a puxar a religião pra ele, pra tentar mudar a imagem dele e tudo mais. Mas, cara, é um horror, cara, é um horror. E eu acho mais bizarro, o que eu fico incrédulo, é o Santos ter considerado contratar esse cara, sabendo de tudo isso. O Santos anunciou o Robinho, cara. Anunciou com uma campanha gigantesca de marketing. A última pedalada, ele voltou. Sabendo de tudo isso. E aí precisou todo mundo se revoltar mais ainda para o Santos voltar atrás. Inacreditável. As marcas que patrocinam o Santos recuarem, né? É óbvio, né, cara? É impressionante. É um desprezo pela vida, porque o que o Santos passa eu caguei pra essa garota aí, o cara joga bem. Mas, gente, não é assim que funciona. Perdão se você pensa assim, mas não é assim que funciona. E aí o Santos voltou atrás e ele ficou sem contrato. E aí a justiça italiana acelerou o processo. E vamos ver o que vai dar. Cabe recurso ainda, né? Mas o que a gente vê e ouve enoja. Cazé, e lembrando que essa investigação é toda feita pela justiça italiana, né? Exato. É uma investigação que já corre há muito tempo. É 2013 esse caso, não é isso? Exatamente. E aí já tem um tempo, assim, ela veio à tona há pouco tempo na grande mídia, mas já era falado, assim, que existia e que podia estourar a qualquer momento, e a vida seguiu normal para o Robinho e veio estourar agora. É uma situação muito delicada, muito complicada. A investigação vai aumentando, vai achando mais provas, né? Porque quando polícia... é muito recente, ainda ele foi acusado. E aí, não sabe se não é. Porque e aí as investigações estavam seguindo, né, Fernandinho? Exatamente. Eles continuaram investigando enquanto o Robinho seguiu a vida dele normal e estourou isso agora. Cara, que seja punido e que ele, obviamente, ele tem o direito de recorrer, mas cada dia que passa e cada instância que vai se andando, o direito dele recorrer vai diminuindo. Ele já recorreu uma vez, novamente ele foi punido, e aí daqui a pouco vai ser inevitável. O problema, e aí o certeza falou muito bem, foi o posicionamento do Santos, inclusive, nisso tudo, né? Precisou doer no bolso do time que estava em crise, para que, de fato, o Santos revisse a contratação, né? A gente fica chocado porque, sabedor disso tudo, não teve ninguém que falou, gente, a situação que está sendo vivida pelo Robinho é gravíssima, não vale a pena que você contrate esse tipo de jogador, vale a pena até se posicionar contra, porque obviamente que mancha o nome da instituição, é um crime absurdo. Os áudios transcritos da matéria são absurdos. Assim, você lê o que ele fala e o que outras pessoas falam, é certeza da impunidade. Isso não vai dar nada. Isso não vai... E a gente vê acontecendo todo dia. Isso é todo dia, não é o Robinho só, é todo dia. E você vê a quantidade de pessoas que defendem e relativizam. Mas isso foi em 2013, pô. O cara não pode continuar a vida dele. Mas eu não sei o quê. Gente... O que é isso? Que mundo que a gente está vivendo? Como é que pode? Uma falta de empatia. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar agora aquela cena engraçada que eu falei ontem aqui no final do programa, na partida contra o Maricá. O Sampaio Corrêa venceu. Absurdo, eu tô ansioso. Ganhou uma vaga na seletiva do Carioca, né? Só que teve uma cena que chamou muita atenção. Nos acréscimos do jogo, o atacante Emerson Carioca, ele fez um golaço. Esse gol que garantiu o acesso do Sampaio Corrêa. Tá aí na tela o gol, golaço. Ele ficou feliz. Ele vem correndo depois desse lance e ele, olha só, cadê? Ele tirou a roupa. Ele baixou o calção. Ele baixou o calção. Olha aí. Ficou o famoso eu vou correr pelado, Casimiro, que às vezes você fala aqui. Ele fez no meio do jogo. Tá? Olha só, ele pediu desculpa por essa comemoração, tá?
E disse que já levou até bronca da esposa dele. E eu entendo, Emerson, a tua mulher, que eu faria o mesmo com o Peção, meu marido. Eu ia brigar com ele, o homem vai rir as calças, sem mais. Pedro, foi certeza... frente e verso? Foi frente e verso? Frente e verso. Eu vou... Frente e verso, né? Foi frente e verso. Eu vou conversar com quem entende do assunto, que é você, Pedro Certezas. Você já falou inúmeras vezes aqui de ficar nu. Já ficou nu por conta de uma emoção, assim? Isso é uma emoção. O Sampaio Corrêa tem 15 anos e é a primeira vez que ele está na seletiva do Carioca. Se a gente olhar o trabalho do pessoal do Sampaio Corrêa, é um trabalho lindo, com muita dificuldade, funcionários muito empenhados e um gol desse lindo no final. Eu entendo ele, Pedro Certezas. Fernando, é porque... Deus sabe o que faz, Fernando. Deus não me fez jogador por um motivo, Fernando Maia. Eu ia ser preso por atentado ao pudor em 10 minutos, cara. Se eu meto esse gol, você tá de brincadeira. É o gol que colocou o time pela primeira vez na Série A. Pô, muito legal isso. O gol foi 50 do segundo tempo. Não tem... Pô, gente, se ele fica de cueca, eu falo, pô, irmão, foi pouco, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu lembro quando o Botafogo não caiu em 2004, eu tinha 10 anos de idade. Eu saí pelado na rua, 10 anos de idade, uma criança nua. Olha só, entendeu? Deixa eu falar. Pô, tem condição. Muito legal, assim, não é legal porque não pode ficar pelado na rua, não pode, gente. Não pode, é errado. Mas a gente aqui da SBT Esporte Rio, o Emerson Carioca, a gente achou que foi um golaço. Um beijo pra todo mundo do Sampaio Corrêa. Parabéns. Chama ele pro programa, pelo acesso. Eu chamei ele, mas aí ele acabou não achando melhor não participar. Mas fica aqui mais uma vez o convite, Emerson, para você conversar aqui com a gente. Eu quero saber o que você pensou na hora. Que deve ser a mesma coisa que o Pedro Certezas. Porque vocês, né? Mas a gente aqui, ó, a gente não tem esse negócio de, ai, tá errado, não. Tá ótimo, Emerson, não pode canu. Mas comemorou e parabéns pro Sampaio Corrêa. Vamos beber aquela água? São 2 litros por dia. Hoje é sexta, Pedro Certezas bebe 4. A gente já volta. Chegou a hora de dar tchau. Cadê aquela música de Sextou, Jesus? Nossa sonoplasta. Não é o Jorge Jesus, não, gente. Ô, Pedro Certezas, tu gosta dessa música, né? Eu gosto. Eu sei que você prefere um sambinha ou um modão. Mas um sextou é bom, né? É bom. Meu almoço sexta-feira com cerveja, Fernando. Então já fico animado. Falar que Botafogo vai jogar com o Inter, né? Amanhã, cara. De novo, tendo o jogo do Botafogo. A CBF não faz absolutamente nada contra isso. É impressionante. É incrível. E vamos ver como é que vai ser o time do Barroca. O Barroca vai ser o técnico pela primeira vez na beira de campo, desde que voltou. Vamos ver o que vai acontecer. Torcer, técnico, né? Desde outubro. O Botafogo não tem um treinador à beira de campo desde outubro. Incrível. Casimiro, qual é a sua última? Minha última, Fernanda Amaia, tem fim de semana de clássico que a gente já falou, mas Neymar ficou fora do top 3, cara, do The Best da FIFA, que é o prêmio de melhor jogador, né, gente? Exato. Foi Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski. Absurdo. Injusto. Absurdo. E ele tuitou aí, gente? Ele botou alguma coisa sobre isso? Ele botou o quê? Partiu basquete. Vai jogar basquete. Eu tô chateada. Ele merecia. E todo mundo comentava isso naquela final, né, com o PSG, que ali era o encontro dos 2 possíveis melhores do mundo. E ele não tá no top 3. Não pode. Mesmo. Tá errado. A votação tem que começar a ser Casimiro, Pedro Certezas, eu, Ulisses. A verdadeiro jornalismo mundial. Mas vai piscar o olho e vai estar gatito no top 3. Que isso? Vai estar Ribamar. E aí eu pergunto, a gente tá errado? Não, tá errado. Não estamos. O Messi já jogou Carioca? Não. Zero. Nunca jogou. Amanhã, segunda-feira, amanhã não, segunda a gente volta. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Se cuidem, bebam água final de semana, que a gente esquece final de semana. Bebe água.